Agora a gente vai de 8 em ponto aqui no SC no Ar. O nosso assunto de hoje é a saúde mental de crianças e adolescentes. Quais são as dicas, Quais são as informações para a promoção de saúde para uma primeira infância melhor, hein? Para falar sobre esse assunto, eu converso com ele, que é médico psiquiatra, com especialização na PUC do Rio Grande do Sul, especialista em saúde mental da infância e adolescência pela Unifesp e mestrando em saúde coletiva. O psiquiatra Dr. Rodrigo da Silveira é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao 8 em ponto. Muito obrigado, um bom dia, Rodrigo. Doutor, nas escolas, mesmo até nas famílias, ainda a gente percebe que ainda falta em muitas situações uma preocupação um pouco maior com a saúde mental da criança. Por que isso acontece? Então, eu acho que as pessoas, elas são preocupadas em fazer o melhor pelas crianças. O que talvez a gente possa fazer é ajudar as pessoas com melhor informação de como elas cuidarem melhor. E quando a gente clarifica, assim, que quando a gente promove saúde na primeira infância, a gente vai estar promovendo saúde que essa criança vai colher por uma vida toda. Ou seja, na primeira infância, a gente liga e desliga genes, por exemplo, que vão expressar a saúde ao longo de toda a vida. Então, a gente poder ajudar as pessoas a compreenderem que durante a primeira infância a gente vai estar plantando as melhores sementes de saúde. Bom, e para isso acontecer é preciso uma ação multidisciplinar da psiquiatria, de várias outras áreas, pedagogia, psicopedagogia, enfim, um esforço conjunto? Sem dúvida. Quando a gente fala em atendimento de crianças, em pensar em saúde de crianças, a gente automaticamente está falando em multidisciplinaridade. Até porque a criança é fruto de um sistema. A saúde mental da criança, ela se dá nessa interação entre os genes com o ambiente de uma forma sistêmica, de uma forma que a gente pode até dizer assim, bioecológica. Então, para a gente pensar um sistema complexo, a gente precisa conseguir costurar a ideia de diversos profissionais. E como a escola pode participar disso? A escola está ganhando uma importância cada vez maior porque os pais estão meio na correria, com o dia a dia, e a educação muitas vezes tem ficado para as escolas, essa atribuição. Como a escola deve se portar nessa hora? Olha, eu acho que a gente precisa coletivamente, inclusive, pensar em melhorar a qualidade de vida do professor, em poder valorizar cada vez mais os cuidadores de creches, cuidadores de pré-escola, porque essas pessoas que estão produzindo a humanidade, essas pessoas que estão fazendo da vida dela o cuidado com a criança, elas estão fazendo o que a gente tem de mais importante na nossa sociedade. Então, a gente poder valorizar elas profissionalmente, poder ajudar elas a se desenvolver profissionalmente, a gente vai colher saúde com essa estratégia. Doutor Rodrigo, algumas situações são importantes, Questão de aproveitamento escolar, questão de era digital, a gente tem cada vez mais precoce esse contato das crianças com o mundo digital, com celulares, tablets, enfim. Como lidar com tudo isso de maneira a que a criança não prejudique o seu desenvolvimento psíquico, seu desenvolvimento mental em relação a isso? Isso é um excelente a gente poder trazer isso para as pessoas refletirem a respeito. Não se aconselha que uma criança menor de 2 anos de idade tenha acesso a tablets, a telefones celulares, mas a grande dica que a gente pode dar para isso, que as pessoas possam compreender que quando fica a mãe no Facebook, a criança brincando num tablet, a gente vai estar furtando essa criança de um desenvolvimento mental através do bate-bola, dessa coisa no olhos nos olhos, que é assim que a criança constrói uma arquitetura cerebral que vai permitir depois a ela se comunicar bem consigo mesmo e com os outros. Então, só para resumir e deixar uma mensagem bem clara, não é que seja algo terrível, mas a gente não pode furtar as crianças de um contato humano, olho a olho e de uma boa interação. Isso pode fazer toda a diferença lá na frente, não é? Sem dúvida, porque depois, para a gente ter saúde mental, a gente precisa ter um diálogo interno, inclusive, que a gente possa conversar com a gente mesmo, que a gente possa conversar com os outros, e isso a gente aprende com a mãe da gente, a gente aprende com o cuidador da gente, e se está
cada um num aparelho eletrônico, depois no futuro as pessoas só vão se comunicar como, né? Pois é, doutor Rodrigo, o senhor inclusive tem um trabalho bastante interessante, até no seu mestrado, né, que é relacionado à saúde mental nos primeiros 1000 dias, né, nos primeiros 3 anos. É um conceito bastante moderno que vem começando a ser introjetado aqui no Brasil, não é? Sim, sem dúvida. Isso tem um esforço assim, de grandes universidades aqui no Brasil, a gente aproveitar todo o conhecimento que se acumulou nos últimos 100 anos através, por exemplo, da psicanálise e nos últimos 20 anos através das neurociências, de compreender que nos primeiros anos de vida a gente constrói o sujeito, a gente constrói a biologia. Então a gente poder aproveitar esse momento onde a criança está absorvendo todo o entorno dela e poder ajudar com que ela absorva um ambiente mais saudável, isso vai refletir em saúde, não só para essa pessoa, inclusive para as próximas gerações. Para ver um conceito de epigenética, o que a mãe come durante a gestação vai influenciar que essa criança tenha ou não diabetes na vida adulta, não só a filho dela e o neto também. Então a gente está compreendendo profundamente a ativação e desativação de genes através dos primeiros anos de vida. Dr. Rodrigo da Silveira, médico psiquiatra, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto. É assunto realmente para muitas entrevistas e a gente vai voltar com certeza a esse assunto, tá certo? Eu agradeço, um bom dia para todo mundo. Esse foi o 8 em Ponto, falando a respeito da questão envolvendo a saúde mental na infância, na adolescência, que é importantíssima para a formação das pessoas para uma vida adulta com qualidade, com certeza. O SCNOA segue com muitas outras informações só para você.